Hey guys! Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, que é a história da civilização. The History of Civilization. Do you know our history? Você conhece a nossa história? Follow me. What is civilization? The word civilization comes from the Latin word. To be civilized essentially meant being a townsman governed by the institution and legal status of that community. Então, o que significa civilization? Né? O que significa civilização? Vem do latim, significa ser civilizado, ou seja, ser um homem da cidade, né? Ser uma pessoa que convive de acordo com as leis e o governo. Are you civilized? Definition of civilization. Civilization is defined as highly organized society marked by advanced knowledge at trade, government, art, science, and often time, reading, language. Ou seja, ó, a civilização é definida como, né, como uma sociedade organizada, de conhecimento avançado, que consegue estabelecer relações de comércio, que tem um governo, que tem um setor de artes, de ciências e uma língua. Mais importante de tudo, né, gente? Língua. Early civilizations. Ok, a gente tem umas civilizações mais antigas, de onde começou tudo, né? A gente era lá o homem das cavernas, enfim. Primeiro a gente era o macaco, depois o homem das cavernas. E a partir desse homem, da mulher, enfim, foram organizadas as primeiras civilizações. A gente tem a Mesopotâmia, né? Que é uma civilização bem antiga. É do grego, significa entre rios, e especificamente entre dois rios, né? O Tigris River e Euphrates River. Tem 3.000 anos essa civilização. A história da Mesopotâmia é bem tranquila e é bem interessante também. Over the centuries, many different people lived in this area, creating a collection of independent states. Sumer, Akkad, Babilônia. É legal a gente saber esse tipo de coisa, porque a gente entende um monte de situações atuais, né? Quando a gente conhece um passado, a gente entende o presente, assim a gente pode modificar o futuro. Então a gente tem ali três áreas que faziam parte da Mesopotâmia, chamada de Sumer, Akkad e Babilônia. Religion. É muito interessante falar da religião da Mesopotâmia. A gente tem aqui várias informações sobre religião, mas o mais importante é que eu entendo como mais importante é que era uma religião politeísta, né? E a gente tinha tempos como aquele, grandes tempos para worship, para admirar os deuses, para rezar, prestigiar os deuses, né? A gente tem alguns deuses da Mesopotâmia. São nomes um pouco diferentes pra gente, a gente não conhece tanto. A gente tinha na Mesopotâmia os reis e os padres como intérpretes de Deus, como se fossem profetas, intérprete dos deuses, né? A gente tinha vários deuses, mais ou menos 3.600, então é bastante coisa. É uma coisa muito interessante, né? Porque até hoje a gente pensa em alguns deles, né? A gente escuta falar de alguns deles sem a gente saber de onde vem. E muitos surgiram lá do nosso tempo antigo. Muito interessante que também nessa mesma época a gente começou a desenvolver a nossa escrita. Primeiro a gente criou os pictograms, que são as figuras que significam as coisas. O ideograms evoluiu para ideograms, que representam words, né, que representam palavras, e depois a gente criou, a partir desse ideograms, sons, né, chamamos de phonetics. E a fonética, o som, ele dá base ao nosso sistema de escrita, né? A gente escreve tudo que a gente escuta. Tem outros fatos interessantes sobre a Mesopotâmia, especialmente a Babilônia, né? Tinha um sistema matemático baseado em 60, né? Como se fosse múltiplos de 60. Muito legal a gente pensar nisso também. Some parts of the basic 60 system still remain today. Né? Alguma parte desse sistema, né, de base ainda permanece hoje. 360 degrees, ou seja, 360 num círculo, 60 segundos para formar um minuto, 60 minutos para formar uma hora. Isso vem lá de trás da Mesopotâmia. Nice, isn't it? Interessante. Bom,
Já que a gente falou da Mesopotâmia, tem outra civilização muito interessante e até um pouco mais conhecida pra gente, que é Ancient Roma, Roma Antiga, né? Ela desenvolveu o sistema de linguagem escrita, um sistema de governo, avanços de artes e ciências e uma cultura comum, né? Um pouquinho mais próxima da gente que é a Mesopotâmia. A gente tinha uma democracy, ou seja, os cidadãos votavam para escolher os representantes e a gente tinha leis aplicadas para todo mundo. Então, assim, na verdade, era antigo, mas bem moderno, né? A gente usa essa democracia representativa na América hoje. A religião também tinha a ver com você admirar, né? Você seguir diferentes deuses e deusas. Mas logo depois, a Roma Antiga foi se tornando cristã, né? E seguindo um Deus único. Os romanos também mudaram o calendário para 365 dias do ano, nomearam os meses, deram 1/3 da nossa English language. Muita gente não sabia, mas o inglês ele tem 60% da base de vocabulário latino, justamente por vários confrontos com a Roma Antiga na época, né? A gente teve confrontos entre o povo anglo-saxônico e o povo romano, então eles importaram muita coisa do latim, ou seja, esse idioma deu base para 1/3 do inglês. E a gente também usa esses numerais romanos aí até hoje. Olha que legal. A gente tem a arte romana bastante conhecida, né? Olha as joias que legais. Os mosaicos vieram principalmente desse povo, dessa civilização. A gente tem um ambiente adaptado para o plantio, né? Uma cultura de troca de fármacos e trocas entre mares, né? De exportação, principalmente usando o Mediterrâneo, né? Ali a gente tem um comércio bastante náutico, né? Bastante forte. E isso também nos ensina muita coisa hoje em dia. Ok, espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa pra gente falar mais sobre a Roma Antiga, sobre outras civilizações antigas, sobre o que é civilização, mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Me conta o que você gostou mais, tá, gente? Beijo, bye bye.